Senhoras, senhores, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, muito bom dia, com votos de que tenhamos todos muita paz nesta oportunidade. O tema que nos cabe desenvolver hoje é um tema que trata da questão da abrangência do amor. Exatamente porque o amor, em sendo a própria presença de Deus na terra, como estabelece o evangelista João, obviamente tem que ser uma força imanente como Deus e transcendente como Deus. O amor tem que estar íncito em todas as coisas, e todas as coisas devem estar íncitas no amor. Exatamente porque tudo que nós encontramos pela terra e que não é amor, é uma discrepância, é uma excrescência, é uma patologia. Tudo quanto não esteja calcado no amor, não tem vida em si mesmo. É uma construção meteórica da inferioridade humana e que tenderá ao longo da nossa evolução desaparecer. Já que Jesus Cristo estabelece que toda árvore que o Pai Celestial não tenha plantado não sobreviverá. O mal, o desatino, o desamor, que hoje demarcam de maneira bastante estranha os cenários do nosso planeta, da nossa vida, tudo isso baterá em retirada na medida em que nós nos formos desenvolvendo, acordando em nós o amor que se acha adormecido, o amor que se acha latente, esperando à vontade, a nossa volição, a disposição para despertá-lo e fazer com que, pouco a pouco, alcancemos essas rutilâncias do amor que é o próprio Deus. Vamos nos valer em alguns momentos do uso das transparências para nortear o nosso pensamento, para fixar algumas questões em nosso pensamento. Enquanto estaremos discutindo com vocês ou apresentando a vocês num primeiro momento algumas reflexões em torno do amor, que como Deus é de uma vastidão inabordável e precisaríamos de vários simpósios como esse para que nós pudéssemos tanger algumas questões fundamentais vinculadas ao amor e a nós. Por favor. Nós poderíamos nos perguntar qual é o sentido desse esquema atômico. Qual o sentido? Obviamente dissemos que, sendo o amor a própria realidade divina, tem que estar íncito em todas as coisas, tem que penetrar todas as coisas. Então estamos pensando na presença do amor desde as expressões do átomo. Como não podemos representar, não temos nenhuma representação simbolizada do átomo primitivo, lançamos mão de um átomo que já não é o átomo da matéria primitiva, conforme se referem os espíritos em O Livro dos Espíritos, quando dizem-nos que tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Começou o seu desenvolvimento pela experiência no átomo, pela experiência atômica, e dessa forma nós aprendemos que Deus
estagia no átomo primitivo, no átomo da matéria primitiva, através dos seres primitivos que fomos. O princípio espiritual estagia nas formas mais rudimentares da vida material. Percebamos que estamos dizendo da vida material. Queremos dar à matéria inerte, entre aspas, esse caráter de vida material, já que a vida se manifesta em várias dimensões, desde que um corpo vibra, emite, ele tem uma expressão de vida. Naturalmente que não será vida biológica, calcada nas expressões do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, mas obviamente é uma expressão de vida, porque é ativa, é a própria presença do ser psíquico nas expressões mais rudimentares, mais iniciais do planeta, que ativa esse átomo. Então, quando nós verificamos que um núcleo atômico agrega em torno de si partículas que chamamos elétrons, por exemplo, esse poder de agregar, de prender em torno de si, é do princípio espiritual que estagia na forma. E nesse momento, cosmicamente considerado, em que o princípio espiritual desenvolve esse poder agregador, ele está começando lá distante, lá no reino mineral, a exercitar o poder que nós temos hoje de atrair pessoas à nossa volta, o poder que o Cristo tem hoje de coordenar rebanhos de almas à sua volta, o poder de Deus de manter com seu psiquismo à sua volta, entre aspas, todo o universo que gira, que se ativa, que vibra. Então, a vibração do amor existe desde as expressões mais rudimentares que conhecemos, desde o átomo mais primitivo, repitamos, que é o átomo da matéria primitiva, do fluido cósmico universal, que os químicos, que os físicos, que os fisicoquímicos não detectaram, mas cada dia que passa, a cada dia de experiências, os cientistas se vão dando conta de que o elétron ainda é uma coisa grande, que o átomo é uma coisa gigantesca, contrariando o seu nome, que é de coisa indivisível. Hoje sabemos que não é, e o nome se mantém por uma questão de tradição científica. O átomo, com os seus componentes que são repartidos, e hoje se fala em tantas subpartículas, saídas de subpartículas, que temos que convir que de fato tudo começa num momento que nós não temos condição de aquilatar. Ainda chegaremos lá. Aí é uma expressão mais colorida da mesma questão que estamos abrangendo, da dinâmica, da dimensão dos elétrons em torno de um núcleo. Importante é notar que esse núcleo atômico ao qual nos estamos referindo é capaz de atrair os elétrons para a sua volta, mas não de fixá-los, paralisando-os, ao mesmo tempo que os atrai.
na sua órbita, permite que eles se movam, que eles se agitem, que eles se desenvolvam, que façam o seu périplo, e dessa forma nós vamos encontrar o que ocorre no microcosmo, acontecendo no macrocosmo, quando uma estrela, quando um sol detém à sua volta os planetas, quando um conjunto de estrelas detém à sua volta outros conjuntos de estrelas. Então todo o universo gigantesco, agigantado, repete as coisas que ocorrem no microcosmo. Então Deus começa a agir no menos infinito, para usarmos uma linguagem matemática, e vai agindo até o mais infinito. Não sabemos nós na Terra onde tem começo esse menos infinito, não sabemos onde terá termo esse mais infinito. Então dizemos que tudo isto repousa em Deus. O começo de tudo é Deus, o alfa. O fim de tudo é Deus, o ômega. Utilizando-nos da primeira e da última letras do alfabeto grego, que são filosoficamente utilizadas para indicar a questão inefável da divindade. Deus é o alfa, é o começo de tudo. Deus é o ômega, é o fim de tudo. Não significa que Deus seja o ômega, fim de tudo, o término de tudo. É a finalidade de tudo. Tudo que começa em Deus tende a voltar a Deus. Como um filho que sai da escola para alfabetizar-se, para aprender, para crescer, e retorna à escola como mestre para ensinar. Então é da escola que ele depende para as primeiras coisas, é na escola que ele realiza as suas últimas coisas. Começamos em Deus, culminamos em Deus, e em Deus está a presença do amor. Deus é a própria presença do amor. Então queremos assinalar que estaremos trabalhando esse amor abrangente em todos os campos da vida que identificamos e daquelas expressões não identificadas por nós. Aí então temos um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, bastante expressivo, quando os Espíritos nos dizem que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que o amor é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então aí nós começamos a nos dar conta de que o amor é o sentimento por excelência, e que os sentimentos não são senão os instintos elevados à altura do nosso progresso. Então esse instinto que vem nos acompanhando desde as expressões mais limitadas da vida, vai ganhando dimensões mais altas, vai conquistando expressões mais belas, à medida que nós nos tornamos mais altos espiritualmente, à medida que nos fazemos mais belos. Então o amor, poderíamos dizer, é o instinto divino, já que é o mais excelente dos sentimentos, e os sentimentos são os instintos que se vão aprimorando. No auge desse aprimoramento, o instinto se converte em amor, pelo texto que estamos acabando de ver. Aí temos apenas, para fixarmos a imagem que tínhamos visto há pouco, no esquema atômico, um sistema planetário, o nosso sistema solar, com os nossos planetas girando em torno dele, mostrando-nos mais uma vez
que essa fixação em torno de um núcleo não impede o movimento da alma, mas nos mostra algo muito interessante. Cada planeta tem em torno do Sol sua massa própria, sua massa específica, sua densidade própria, sua densidade específica, sua órbita própria, sua coloração própria. Tudo é peculiar a cada planeta. Tudo é muito particular em cada planeta. Então a vida já nos está mostrando, desde as expressões mais rudimentares, como vimos no átomo, que nada obstante tenhamos liberdade, a nossa liberdade tem que acatar a um processo disciplinar. Jamais um planeta sai da sua órbita para agredir, atingir ou chocar-se com outro planeta. Jamais Mercúrio sairá da sua órbita para chocar-se com Vênus. Nunca a Terra sairá da sua órbita para chocar-se com Netuno. É a divindade nos dizendo que todos deveremos nos movimentar dentro de um quadro de disciplina, já que a divindade nos dá liberdade vigiada, até que nós tenhamos a condição dos cometas, de sairmos visitando os diversos sistemas, levando para cada sistema a nossa mensagem, sem afetar os sistemas, deixando-os com o nosso hálito, com o nosso aroma, com a nossa vibração. Mas é preciso que, para que nos desenvolvamos, obedeçamos a nossa órbita. O que significa no mundo, por exemplo, a inveja, tão comum na criatura humana? É sempre o desejo de sair da sua órbita e entrar na órbita do outro. Eu queria ter o que ele tem, eu queria ser o que ele é, eu queria fazer o que ele faz. Mas nós desconhecemos que, como cada um na sua órbita tem seu peso próprio, sua coloração própria, sua característica própria, desconhecemos o que é que cada um tem que pagar para ser o que é, para viver como vive, para fazer o que faz. Nós olhamos de fora e dizemos: eu gostaria de ser como fulano, mas a gente ignora o preço que o fulano paga para ser o que é. Há um ditado muito comum no meu estado, em que as pessoas dizem assim: fulano bebe comigo, mas desconhece os tombos que eu levo. A gente olha um artista fazendo sucesso em pouco tempo, com rios de dinheiro, e desconhecemos o preço que ele tem que pagar para ser o artista que é. Desconhecemos as tragédias íntimas que eles vivem, as carências íntimas que eles sofrem, os dramas, os vícios, para que eles se projetem. Então, nós desconhecemos as características das demais órbitas, conhecemos a da nossa. Eu queria ser o filho da rainha, o príncipe, mas a gente desconhece a tragédia. Quando um dos filhos da rainha esteve, o príncipe Andrew, no Brasil, viajando com a marinha britânica, e chegou ao Nordeste, ele caiu na gandaia de tal modo. Quem é que resiste? Quem é que chega no Nordeste e aguenta? Quem chegar no Nordeste e não mexer o esqueleto já morreu. Quem é que aguenta um afoxé? Quem é que aguenta? Então o príncipe Andrew chegou lá para riba, e quando os jornalistas se deram conta, estava ele quebrando as cadeiras,
com as nossas mulatas, morenas, cafuzas, mamelucas e algumas até malucas que a gente tem nessa terra maravilhosa. Ninguém resiste. Quando o príncipe Charles chegou na Argentina, teve que dançar o tango com a filha do presidente. Quem resiste àquela vida engessada de não poder gargalhar, ter que sorrir a francesa pelos cantinhos da boca? É uma tragédia. A gente ri que mostra todas as obturações, e ele só pode rir a francesa. Jamais pode dar um oi assim: oi gente. Tem que ser tudo aqui. O braço não pode levantar além da altura da cintura, é do protocolo. A gente fica imaginando o que os filhos da rainha gostariam de chegar numa carrocinha de hot dog e se lambuzar de ketchup. Nada disto. São coisas de gentalha. Eles nunca poderão comer essas coisas, que a cozinha do palácio não permite. Então, nós ficamos vendo que tem um preço. A rainha Elizabeth é a mulher mais rica do mundo até hoje, mas é uma pomba engaiolada numa gaiola de ouro, porque ela não pode ter as amigas que a gente tem. Oi, vamos tomar um negócio, vamos comer uma coisa. Se fosse Minas Gerais, vamos comer um trem, né? Não dá. Ela não pode sair às compras como: vamos ali na rua 15, vamos no calçadão, vamos na loja de R$1,99. Jamais. Quando ela vai comprar na Harrods, tem que fechar a loja, para que na madrugada a família real faça suas compras. Não é gente. São peças numa vitrine que amassa inveja. Ai, a rainha, pobrezinha, é uma expiação. Ela não pode ir para onde quer. Para ela ir a algum lugar, ela tem que estar cercada por milhares de pessoas. Providências mil. Fecha-se o espaço aéreo, ninguém desce, ninguém sobe, porque a rainha vai subir ou vai descer. É uma tragédia. Nunca ela ficou presa no engarrafamento. Nunca. Nunca ela teve o prazer de chegar no check-in do aeroporto: olha, o voo está com atraso, está cancelado. Nunca. E ela experimentar aquele ódio mortal. Nunca. Então, será que ela não experimenta um ódio mortal por nunca ter experimentado um ódio mortal? Não sabemos, porque a gente olha a vida dos ídolos e a gente gostaria de tê-las. É a inveja cronificada do ser humano. Mas se a gente perguntar a Mercúrio: o que você sente aí tão pertinho do Sol? Ele vai dizer assim: ai, que calor infeliz. Mas se a gente perguntar a Netuno, a Plutão, a Júpiter: o que é que você sente nessa distância do Sol? Sinto que eu estou em Curitiba. É um frio só. Cada um tem a sua queixa e cada um tem a sua virtude. O Mercúrio deve dizer assim: eu gostaria de estar lá onde Plutão está. Plutão: eu gostaria de trocar onde Mercúrio está. Nunca nós estamos satisfeitos. É uma lei da evolução. Se nós estivermos satisfeitos, não evoluímos. Por isso Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: por que é que Deus colocou nas coisas a tentação? Para instigar o progresso. Eu tenho um carro, um Fusca, que Deus me perdoe essa má palavra. Eu tenho um Fusca. Aí o sujeito quer trocar por um carro melhor, ele tem que trabalhar.
Vejamos, para ele adquirir o Fusca, a vida se moveu em torno dele. Ele teve que trabalhar mais, ele teve que fazer, ele teve que acontecer. Ele mora num quarto e sala, ele quer ir para um 2 quartos. Ele quer ir para um duplex, ele tem que trabalhar mais. Ele tem que se desenvolver mais. Então é a vida fazendo-nos crescer através daquilo que nos convida, através daquilo que nos instiga. É o amor de Deus. Então diz-nos o livro dos Espíritos que está nas vicissitudes da vida corporal a expiação. Enquanto nós temos desejos, vontades de fazer, de acontecer, de crescer, de chegar lá, nós estamos aprendendo o que precisamos no mundo de provações e estamos resgatando o que devemos no mundo de expiações. A gente não se dá conta disto, mas Deus tem tudo isto bem arrumado debaixo dos seus olhos, debaixo das suas mãos. Allan Kardec simbolizou tudo isto na Gênese, quando ele nos traz a imagem do homem da montanha para falar do tempo, da relatividade do tempo, para dizer que diante dos olhos de Deus não existe passado, não existe futuro, existe um perene presente. Porque o homem da montanha, lá no topo, olha lá embaixo a planície, o deserto, a floresta, as estradas, e vê o homem que vem lá ao longe para atravessar o deserto, a floresta, a estrada, as pontes, as pinguelas. Para o homem da montanha, o passado já está diante dos seus olhos. Por onde aquele homem vai passar? O futuro já está diante dos seus olhos. Aliás, o passado por onde o homem passou, o futuro por onde o indivíduo vai passar, e o presente onde ele está passando. Mas se o homem da montanha pode vislumbrar os caminhos já trilhados, os caminhos a serem trilhados, e o caminho que está sendo trilhado, para ele tudo isso é um perene presente. Por isso é que a doutrina espírita nos ensina que Deus sabe de todas as coisas, e é o grande Senhor das montanhas, está no topo de tudo. O que para nós é o futuro desesperador, meu Deus, o que será do amanhã? Perguntava Victor Hugo, o amanhã, o que será o amanhã? Estabelecendo a pergunta básica da profecia, do profetismo, sempre querendo saber o amanhã. Para Deus está tranquilo. Quando nós aprendemos na codificação que os espíritos não sofrem, os espíritos superiores não sofrem essa ansiedade que a gente sofre por causa do futuro, porque eles estão em níveis mais altos da montanha. Eles já conseguem saber que aquilo que a gente passou está influenciando naquilo que a gente está passando, e que influenciará naquilo que nós passaremos. Por isso eles não se agastam. Quando Allan Kardec pergunta aos imortais qual é a felicidade dos bons espíritos, a resposta é fantástica: conhecer todas as coisas. A felicidade dos bons espíritos, conhecer todas as coisas. Então o que é que gera a nossa infelicidade? É o desconhecer as coisas. O que é que gera a nossa ansiedade? É o não saber. Como é que vai ficar a economia amanhã, meu Deus? Será que eu vou ser desempregado amanhã? Será que eu passo no vestibular? Será que essa mulher me ama mesmo? Será que esse homem me adora mesmo, como diz? O que vai ser dos meus filhos? Será que eu conseguirei educá-los? Será que eles não vão ficar viciados? Será que eles não vão se misturar com criminosos? Será que eles vão ser homens e mulheres de bem?
Será que eu consigo criá-los? Quantas perguntas que nos geram ansiedades, apegos. O que faz o homem onzenário? Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Então ele junta, e ele junta, e ele ajunta, porque ele não sabe. Se nós soubéssemos, estaríamos relaxados, estaríamos bem. Daí os espíritos superiores serem super light, tranquilos, não tem neuroses, porque eles sabem. E não é por outra razão que o Espírito da Verdade nos propõe: espíritas, amai-vos, que é a grande meca de todos nós, é o ponto de convergência de nossos olhares. Amai-vos é a lei básica da vida, e instruí-vos, para que a gente saia da ignorância quanto mais. Quando a gente encontra os companheiros que têm pavor da instrução, eles querem ficar como estão para verem como é que ficarão. Há pessoas que no nosso movimento dizem assim: não, esse negócio de estudar é bobagem, isso endoida, o bom é fazer caridade. Mas caridade é amor, e o amor sabe. Todo amor que não sabe, ele deixa de ser amor, ou ele não chega a ser amor, ele se torna pieguice, ele se torna tolice, explorada pelos exploradores, pelos incautos. Todo amor sabe. Quando Jesus Cristo atendia as massas, dizia: vós me procurais porque eu multiplico os pães. Ele sabia. Por que é que as pessoas o estavam procurando? Não era insciente, não era ignorante. A doutrina espírita, quando nos propõe o exercício da caridade, não é para que a gente fique aquela coisa piega, coitadinho. Nós não fazemos isto quando somos espíritas conscientes, porque nós estamos ajudando o semelhante na sua quadra difícil, mas estamos sabendo que ele não é uma vítima da vida, não é um excluído de Deus, ele não é vítima senão de si mesmo. Nós temos consciência disso. Mas em nome do não julgueis, ensinado por Jesus, nos atiramos a socorrê-los como podemos, perfeitamente lúcidos quanto ao que estamos fazendo. Da mesma forma que os nobres espíritos nos socorrem, perfeitamente lúcidos quanto aos nossos méritos e deméritos. Então, o amor verdadeiro é um amor que sabe, é um amor sábio, é um amor ciente, é um amor consciente. Senão ele se torna pieguismo. Então nós vamos verificando como é que a doutrina está toda alinhavada nessa mensagem, ou por essa mensagem do amor. E aí encontramos como ele é abrangente, como ele se enraiza em todas as ações de nossa vida. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Vejamos que os instintos, eles vão se desenvolvendo, dando lugar aos sentimentos. Quando eles não se desenvolvem dando lugar aos sentimentos, eles estabelecem que o seu portador seja uma criatura inferior, seja uma criatura diminuta, porque escravizada ao instinto. Nós verificamos como é que os seres vivos mais rudimentares são norteados tão somente pelo instinto. À medida que vão crescendo,
os instintos vão ficando mais aprimorados. Quando chegamos à fase humana, que nos eclode a razão, que conquistamos a capacidade do pensamento contínuo, o que caracteriza a razão nos seres humanos é a possibilidade de juntar pensamentos. Se perguntarmos se o cavalo pensa, ele pensa, mas não raciocina. Se perguntarmos se o cachorro pensa, ele pensa, mas não raciocina. Ele pensa, porque se nós colocamos comida, ele sabe que é comida, ele sabe que é água. Se nós estalarmos o dedo, o cãozinho vem balançando o rabo, ele sabe. Mas se eu bater nele, ele corre. Se eu fizer de novo, ele volta. Se eu bater nele, ele corre. Se eu estalar os dedos de novo, ele volta. E somente depois de várias vezes ele não volta mais. Não porque ele tenha entendido, mas porque ele foi condicionado. E o condicionamento é um aprendizado, entre aspas, do instinto. Nós apanhamos a primeira vez e não voltamos nunca mais. Conseguimos dizer assim e pensar assim: e da vez que eu estive lá ele me tratou tão mal, sinal que não gosta que eu vá. Associamos o passado, o presente, o futuro, e isto caracteriza a razão. Associar as fases, as épocas, os episódios. No ano passado, nesse mês de agosto, quando aqui estivemos, estava chuvoso, estava frio. Graças a Deus este ano está ótimo. Tomara que o ano que vem esteja assim também. Olha como a razão nos permite associar coisas que aconteceram com coisas que estão acontecendo, com propostas para o que virá a acontecer. O animal não tem, o irracional não tem essa capacidade, por isso ele é chamado irracional. Então, o que é que caracteriza no ser humano a razão? A possibilidade de juntar pensamentos, de relacionar pensamentos, de associar pensamentos. E isto nós só adquirimos quando chegamos ao estágio de seres humanos. É nesse momento cósmico que os espíritos estabelecem que surgimos simples e ignorantes. Surgimos não mais enquanto princípio espiritual, mas enquanto espíritos rudimentares. Ali o espírito não tem virtudes morais, é simples. Ali o espírito não tem conhecimentos intelectuais, é ignorante. E estamos na encruzilhada para realizar o nosso drama, o nosso progresso, a nossa marcha. Então, os instintos tendem a evoluir para sentimentos. Quanto mais inferiorizados nós nos mostrarmos, será o indicativo de que os nossos instintos encroaram. Eles não se transformaram, eles não avançaram e ficaram instintos, só instintos, ou fortemente instintos. Aí nós temos o amor em diversas circunstâncias. Quando nós vemos o fenômeno da polinização, o que é que Deus faz? Deus não é gente. Ele deixa que as flores exalem um perfume. Ele faz com que as flores tenham uma coloração. E esse perfume e essa coloração são passíveis de atrair insetos, pássaros, que quando pousam, levam nas suas patinhas, no caso dos insetos, o pólen.
Aí nós olhamos o período da floração das plantas e aquele enxame de abelhas, e nós pensamos assim: estão extraindo os néctares para produzirem o mel. Que maravilha! Pensamos de forma pecuária, pensamos de forma nutricional, mas às vezes nos esquecemos que Deus colocou o atrativo para que elas vão buscar ali o néctar, mas sem que elas se deem conta, ao passarem de uma flor para outra, elas estão fazendo a sexualização das plantas, levando pólen daqui para lá, de uma flor para outra, sem se darem conta disso. E elas felizes da vida, porque estão absorvendo o néctar, e a vida feliz da vida, porque vai se perpetuar. E onde não há as abelhas, tão somente, onde não haja as borboletas, tão somente, os seres espirituais em processo evolutivo, que as tradições espiritualistas orientais passaram a chamar de elementais, que Allan Kardec no Livro dos Espíritos ouve dos imortais, que são aqueles que se ensaiam para a vida humana. Eles provocam as ventanias, os vendavais, liderados por espíritos sábios. E as sementes, que não podem ser levadas nas patas dos insetos pelos seus tamanhos, o vento as arrebata. E junto com essas sementes, pólens. Na quadra outonal, as pessoas mais sensíveis, mais alérgicas, não suportam respirar o ar polinizado. A gente não está vendo, mas os pólens estão viajando no vento, nas asas do vento. As vagens se arrebentam. As leguminosas permitem que as vagens se rompam maduras, e os ventos levam essas sementes para vastas regiões. Quando o vento não pode levar essas sementes porque são grandes demais, a divindade se utiliza de pássaros como a gralha azul, que pega o pinhão e o enterra na sua cabecinha de gralha, é para ela comer depois. Só que ela enterra tantos que se esquece. Esse esquecimento natural de uma cabeça de gralha. E a natureza perfeita achou uma agricultora perfeita, a gralha azul, e daqui a pouco desabrocha do chão o pinheirinho, a araucária. Esse drama da vida é de uma beleza sem tamanho. É o amor, tudo encaixado, tudo perfeito, nada acontece por acaso. E é graças a essas vozes, a esses espíritos que trabalham na fenomenologia da natureza, que nós podemos ler com tranquilidade nas páginas do Evangelho. E Jesus Cristo, pondo-se de pé no barco, dirigiu-se às forças desconexas da natureza e lhes impôs silêncio, porque os discípulos estavam quase morrendo de pavor. E quando Jesus Cristo diz para os ventos: aplacai, ele não era débil mental de falar para o vento. Ele estava se dirigindo às entidades espirituais que trabalham na condução desses fenômenos. Daí então, é o amor que faz com que
as plantas, os animais, os seres humanos, toda a natureza esteja interagindo. Faz com que a física possa vir a dizer-nos hoje, estudando a teoria do caos, os fenômenos fractais, que se uma borboleta se move no Japão, altera todo o sistema ocidental, em níveis microscópicos, é óbvio, mas tudo que se move no espaço atmosférico movimenta numa ondulação proporcional à sua intensidade fenômenos em toda parte da atmosfera. Então, quando nós pensamos, nosso pensamento impulsiona o fluido cósmico, e como uma pedra que caísse numa superfície espelhada de um lago, formam-se as ondas concêntricas. E é por isso que Jesus Cristo nos ensinou que o Pai sabe do fio de cabelo que cai de nossa cabeça, de uma folha que cai de uma árvore. Simples entender quanticamente, simples entender isso à luz da doutrina do caos, é que para que uma folha caia de um galho, de uma rama, de uma árvore, a energia que aprendia ali se dissipa, por isso ela cai. E se dissipa, aciona, movimenta todo o fluido cósmico. É uma quantidade de energia que penetra na grande energia sideral. Deus sabe. A gente nem se dá conta, pode desabar a árvore, mas o psiquismo da divindade, através dos seus prepostos, sabem, porque aquela quantidade de energia, e todos os que passaram na porta da escola um dia sabem, que a energia não se dissipa, não se acaba, apenas se transforma. Sabem que se ela saiu da rama, penetrou no sistema geral, para que se confirme o princípio da conservação da energia. Se ela sai de um lado, ela entra no outro. Se ela sai daqui, ela vai para ali. E dessa forma, a vida nos mostra o amor na relação de dois seres, dois cisnes, mas poderiam ser duas gralhas, poderiam ser dois cães, dois gatos, dois seres humanos. O amor em todas as suas expressões. Quando a gente olha a porquinha amamentando os porquinhos, a cadela amamentando os cãezinhos, o pássaro colocando a comida no bico do seu filhote, porque ele não sabe ir buscar, é o amor nas suas mais diversas expressões. Quando nós falamos entre nós humanos que o amor de mãe é o amor mais perfeito que conhecemos na terra, que até os animais fazem isto, tínhamos que falar o contrário. Até a mulher faz isto, porque essa é uma herança da animalidade. Esse cuidado com os filhotes, essa defesa dos filhotes, é a herança instintiva que vai sendo gradativamente coroada pelo sentimento. A cadela não guarda sentimento, porque ela não precisa disso. Ela está sendo dirigida pelo determinismo do instinto. O irracional não erra nunca. Mas a mãe mulher, esta carrega o instinto e carrega o sentimento. Quando a cadela lambe o seu filhote, é para lavá-lo, é para limpá-lo, é para tirar os insetos. É instintivo. Quando a mãe beija o seu rebento,
Não é para lavá-lo, porque ela já tomou banho, já deu banho. É a expressão da ternura do seu coração. Mas o amor de Deus é tão maravilhoso, é tão perfeito, que ela pode estar abraçando, acariciando o motivo de sua desdita passada, o agente da sua tragédia pretérita, aquele ou aquela que os traíram. E graças ao esquecimento do passado que a reencarnação nos impõe, as mães acariciam seus bebês tão inocentes, tão indefesos. Como Deus é perfeito, como o amor pensa em tudo, como o amor é perfeito. Os grandes facínoras da sociedade, que quando saem da prisão aqui, com raras exceções, não encontram emprego porque ninguém se lhes dá. As pessoas se afastam deles. Quem errou uma vez pode errar a segunda, quem fez uma pode fazer a próxima. Mas Deus, amor, é tão perfeito, que quando eles reencarnam, ninguém sabe quem são. Fazemos as campanhas para as crianças desamparadas. Não importa-nos, nem pensamos se entre elas está Hitler, Rasputin, Tamerlão, os grandes bárbaros da humanidade, ou os bárbaros da nossa política, da nossa má administração, os criminosos familiares. Ninguém se dá conta disso, a gente nem pensa nisso. Fazemos campanha em nome do amor, para atender a crianças, não importam quem seja. Olha o amor de Deus, o amor íncito em todas as coisas, penetrando todas as coisas. É dessa maneira que nós verificamos a beleza da vida. E se há um descompasso, esse descompasso não está nas leis de Deus, esse descompasso está no uso do nosso livre-arbítrio. Nós somos, no mundo terrestre, os únicos animais que matam só para ver o tombo. Nas demais faixas das cadeias abaixo de nós, quando um animal mata o outro, é para se alimentar. A cadeia predatória, para que se mantenha o equilíbrio da natureza terrestre. O ser humano mata os bichos, não só para comer, mas para ter um troféu na sala, para ganhar um prêmio, uma lataria que vai ficar exposta na sua sala de troféus. Não serve para nada. Só o orgulho de ter matado tantos leões, tantos tigres, tantas isso, tantas aquilo. Destroem por destruir. Só o ser humano faz isto. Os seres que agem por instinto, nunca. Quando uma serpente ataca a um caminhante da floresta, ela ataca porque se sentiu acuada. E ela, como não raciocina, ela pensa, está sendo acuada, é hora de atacar. Ela não pica pensando, ó, não gostei da cara dele, essa canela não me escapa, essa canela gordinha aqui não me escapa. A serpente não raciocina dessa forma. Ah, deve ser gente lá do sul, deve ser gente do nordeste, vou picar. Não, quem passar e ela se sentir acuada, ela atacará. É da lei. Quem tem que ter cuidado de andar na floresta não é a serpente, somos nós, porque ali é o habitat delas. Agora, se elas vierem para o centro da nossa cidade e quiserem esquentar sol no asfalto, aí coitadinhas, elas vão virar cintos, sapatos ou coisas similares.
É importante que a gente veja como a vida é perfeita, como o amor de Deus é perfeito. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Olha como isso é importante. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. E isto é o sentido verdadeiro de querer, segundo Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor. O querer é uma das potências da alma, e é preciso saber querer. Daí ele nos dizer: fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir. O alvo que a gente tem que atingir é a perfeição, é o nosso progresso, é o nosso crescimento. Desenvolver a vontade e aprender a dirigir a vontade, porque a vontade solta, ela é um perigo. O larápio tem a sua vontade desgovernada, então ele quer o que é dos outros. O criminoso, o assassino, tem a sua vontade descompensada, descontrolada, porque ele quer negar ao outro o direito de ser e de viver. Ele acha que ele pode. É a vontade mal dirigida, é a vontade mal estabelecida. Então Leon Denis nos traz que a vontade tem que ser bem dirigida. É o querer. Quando a gente sabe querer, a gente quer coisas boas. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, diz-nos algo muito interessante sobre a vontade e o querer. Ele diz que para aqueles indivíduos que já conheceram a proposta de Jesus Cristo, já não é importante fazer-se o que quer, é importante fazer o que se deve fazer. Às vezes eu quero uma coisa, mas eu avalio e digo: não, isso não é importante para mim, isso não é importante para a vida, então não faço. Daí nós entendermos Denis ao nos trazer essa primeira expressão, que é a do querer. Todo o poder da alma se resume nisso: querer, saber e amar. Vimos o querer, vamos ao saber. Saber, porque sem o estudo, sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a que aspiram governar. Então verificamos o que nós falamos há pouco sobre o amor, que o amor tem que saber. Saber porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade se podem transviar no meio dessas forças que procuram conquistar e dos elementos a que aspiram governar. Eu estou querendo determinada coisa, mas se eu não sei, eu me perco. Se eu não tenho lucidez sobre aquilo, eu me perturbo. Então, depois que nós vimos a importância de saber dirigir o querer, agora é a importância de saber através do conhecimento intelectual. É uma das potências da alma, a capacidade de saber, de tomar conhecimento das coisas, de descobrir. Cada coisa que nós descobrimos da natureza em torno é uma parte da lei de Deus que nós estamos desvendando. Hoje, quando nós estamos acompanhando o progresso das ciências,
quando nós estamos vendo a grandeza do projeto Genoma Humano, da engenharia genética, é o homem abrindo a caixa preta da divindade, entre aspas, descobrindo gradativamente como é que Deus pensou. Então, é importantíssimo que nós nos demos conta de que quando a doutrina espírita, através do Espírito de Verdade, nos propõe o amor e a instrução, é porque saber é uma das potências importantes da alma. Quando a gente não sabe as coisas, corremos muitos riscos de nos perder, de nos transviar na rota. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem amor, a vontade e a ciência aí está significando o saber, o conhecimento. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Tudo que a gente pode fazer com a vontade, se a gente fizer com amor, isso brilhará. Tudo que a gente fizer com a ciência, tudo que pudermos fazer com a ciência, com amor, ela triunfará. Então Leon Denis consegue, na sua sensibilidade profunda, captar isso, perceber isto, fazer essa leitura e nos dizer, enfim, acima, porém, de querer e de saber, é preciso amar, porque sem amor, a vontade e a ciência, o querer e o saber, serão incompletos e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-os, fecunda-os, centuplica-lhes os recursos. Isso é uma beleza, isso é uma viagem que a gente faz pensando Leon Denis. Aí nos diz ele, o amor conjugal, o amor maternal, o amor filial ou fraterno, o amor da pátria, da raça, da humanidade, são refrações, são raios refratados do amor divino, que abrange, penetra todos os seres e, difundindo-se neles, faz rebentar e desabrochar mil formas variadas, mil esplêndidas florescências de amor. Então nós verificamos como o amor poderá estar presente, pode estar presente no amor conjugal, no amor maternal, no amor filial, no fraternal, entre irmãos, no amor da pátria. Nós podemos amar a pátria sem nativismo, sem pieguice, sem fanatismo, mas esse respeito ao torrão que Deus nos colocou, cá entre nós, o que tem feito muita falta em nosso país. Nós achamos tudo lindo dos Estados Unidos, tudo lindo da Inglaterra, tudo de bom é de fora, e vamos esquecendo que nós viemos de lá, por isso nossa fixação lá. É importante nós verificarmos as belezas, os valores naturais, humanos, sociais do nosso país. Quando a gente quer comparar o Brasil de 500 anos com os países da Europa, nós estamos cometendo uma gravíssima injustiça. Quando o Brasil foi descoberto, a Europa já tinha várias universidades. Quando tive a oportunidade de conhecer a Universidade de Praga, que tem quase 900 anos, tem quase o dobro da idade do Brasil. E não nos consta que a Tchecoslováquia, que é a antiga Boêmia, que a República Tcheca esteja moralmente mais avançada que o Brasil, não nos consta.
Quando nós ouvimos que Alfonso X criou no século XIII a primeira universidade da Espanha, nós nos perguntamos onde é que a Espanha e os espanhóis estão mais evoluídos moralmente do que os brasileiros. Não misturemos as coisas. O amor da pátria é um dever. E já disse o poeta: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Quanto mais viajo pelo mundo, e este é um sentimento que Divaldo compartilha, quanto mais a gente conhece povos e países, mais a gente ama estar aqui. Quando nos chegam amigos estrangeiros e nós os apresentamos em nossa sociedade, em nosso circuito social, o povo ama mais a eles do que a gente. Paparicos estrangeiros, eles já são da casa. Vai a gente para lá. A gente passa uma vida inteira, contam-nos os brasileiros que vivem lá fora, e são sempre estrangeiros. Aqui a gente chama todo mundo de turco, mas adora-os. Todo mundo de gringo, mas adora-os. Então, se nosso Senhor quiser, Ele joga uns polenzinhos de gripe por Brasília, por alguns palácios, e tudo fica maravilhoso. Mas enquanto Ele não faz isso, é porque Ele sabe que a gente não merece ainda coisa melhor, porque fomos nós os que colocamos essa turma toda lá, porque também eles iam arranjar emprego para o nosso filho, eles iam nos transferir, eles iam arranjar alguma coisa para nós. Foi o nosso egoísmo que criou esse estado de coisas. Então, o amor da pátria, da raça, vejamos que o amor da raça não é essa coisa que faz a gente abominar a outra raça, é a gente respeitar a nossa raça. Somos negros, somos brancos, amarelos, mestiços, não importa. No outro dia eu estava preenchendo na universidade uns documentos, que nas universidades brasileiras o que a gente mais faz é preencher papel. Eu acho que ninguém lê nunca, porque todo ano a gente preenche a mesma coisa, a mesma coisa. Eles não leem nunca, é porque deve ter muito papel no ministério, eles vão gastando. E aí tinha lá um ícone em que estava a raça. Eu digo, meu Deus, o que eu sou? Afinal de contas, qual é o brasileiro que pode dizer de que raça é? Não existe uma raça brasileira, existe um povo brasileiro. De que etnia a gente é? Aqui se casa negro com amarelo, com verde, com roxo, índio com japonês, japonês com português. Aqui no Brasil a gente acha de tudo, e as misturas são cada vez mais lindas. Eu chego na África, o povo me olha estranho por causa do olho amarelo. Eu chego na Europa, o povo me olha estranho pelo olho amarelo. Aí eu não sei onde eu chego. No Brasil, a turma, que olho! Eu digo, Jesus Cristo, eu já ando de óculos escuros, porque eu sou estranho em todo lugar. Na África eu não sou africano, porque eles olham assim, tá misturado. Na Europa eu não sou europeu, porque a turma me olha só se for da Martinica, né? E eu digo, Jesus Cristo, o que eu sou? Eu tenho mestiço. Negro eu não sou, eu sou mestiço, porque é mistura. E aqui no Brasil, porque nós somos mestiços em grande parte, na maioria, aí a gente arranjou um monte de nome, mulato, moreno, né? A gente vai dando um monte de nome. Se fosse nos Estados Unidos, seriam negros e brancos. E nos Estados Unidos o negro não é da epiderme escura, depende do cabelo, depende dos traços físicos. Há muito branco, mas o irmãozinho é daquele assanfonado, é negro. Então é importantíssimo a gente perceber que o amor da raça é essa tranquilidade da gente estar inserido onde Deus nos colocou. Como diz a escritora católica Chiara Lubich,
Como lembra Joana de Ângeles na mesma linha, devemos aprender a florir onde Deus nos plantou. Na raça, no país, no planeta. O amor à humanidade. Tudo que a gente fizer, a gente está fazendo para a nossa família pequena e também para a nossa família maior. As profissões visam atender a sociedade. Não só ganharmos dinheiro para a nossa vida. É uma forma que a divindade encontrou de nós retribuirmos a sociedade com o que a gente sabe, com nossas experiências conquistadas. E a sociedade nos retribui com um soldo, com um salário, com uma recompensa pecuniária. Então, nós verificamos como Leon Denis viajou nesse território, nos disse que o amor conjugal, o amor maternal, o amor filial ou o amor fraterno, o amor da pátria, da raça, da humanidade, são refrações, são reverberações, são raios refratados do amor divino, que abrange, penetra todos os seres, e nesses seres se difundindo, faz rebentar e desabrochar mil formas variadas, mil esplêndidas florescências de amor. O amor de pura inteligência. Ponha larga o coração, abre-nos o coração. E é pela soma de amor acumulada em nós que podemos avaliar o caminho que temos andado para Deus. Então isso é de uma beleza lirial. O amor depura a nossa intelecção, a nossa inteligência. Põe à larga o nosso sentimento, põe à larga o nosso coração. E é pela soma de amor acumulada em nós que podemos avaliar o que já fizemos até agora, o caminho que temos andado para Deus. A partir daí, c'est fini? Nós verificamos como é importante encontrarmos o amor em toda parte. No abraço dos amigos, no aperto de mão da galera, no afago dos enamorados, mas também na nossa relação com a natureza, no amor pelo nosso environment, pelo nosso habitat, pelo lugar onde a gente está. O nosso benfeitor, o Espírito Camilo, escreveu, conforme nós temos no nosso livrinho Educação e Vivências, quando ele fala das questões ecológicas, nos diz que é impossível pretendermos que alguém ame a natureza, os mananciais, as florestas, o ar, se a pessoa ainda não se respeita, não se entende, não se sabe, não se ama. Depois que a gente começa a se querer, a se gostar, a se amar, a se respeitar, a se valorizar. Claro que eu quero viver num lugar melhor. Vou proteger as árvores, o ar que eu respiro, os mananciais que me servem. Enquanto eu não percebo isso em mim, enquanto eu não me desenvolvo, enquanto eu não cresço, eu me comportarei como as pessoas que destroem as coisas da cidade, dizem assim, isso é do governo. Ela é tão ignorante que ela não sabe que o governo não tem nada, aquilo é a gente que paga. Ela quer se vingar de uma entidade. Governo não é uma pessoa, governo é uma entidade, é uma instituição. E os homens que estão ali representando essa entidade, governo, nos cobram impostos. E aí cada vez que eu destruo os telefones públicos, os jardins públicos, os prédios públicos,
eu estou jogando fora as somas que cada mês os governantes retiram de mim. Quando eu começo a acordar para isso, peraí, vamos preservar, porque ele vai precisar tirar menos de mim. Só quando a gente amadurece é que começamos a pensar nisto. Conversamos com uma colega da academia em nossa cidade, na nossa universidade, na época em que estava o incremento da garotada pichando muros, paredes de todo mundo, aquela loucura, baseada na imitação dos filmes norte-americanos. E a nossa amiga, exímia psicóloga, me disse assim: isso é muito bom, Raul, porque eles estão colocando para fora a agressividade. E se eles põem para fora a agressividade, vão ser moços mais tranquilos, mais light. Eu digo, mas os donos das paredes também vão pôr para fora a sua agressividade e vão se tornar criminosos. Se a gente tem meninos e meninas tão agressivos a ponto de precisar pichar, disse a ela, nada contra, mas seria bom que os pais abrissem a sua sala de jantar e dessem o spray para eles. Aqui, meu filho, é o seu espaço. Borrife o que quiser. Os lustres de cristal da Lamária, os mármores de Carrara que não saem nunca mais. Aí a gente bate palmas. Mas a casa deles está preservada. O patrimônio alheio é que está vituperado. Isso não é educativo. Isto é prostituição psicológica. Se é para o meu filho descarregar as tensões, eu tenho que pagar o preço. Vai no seu quarto, meu filho, pega lá, borrifa tudo, escreve o que você quiser, põe sua senha, mas na casa dos outros você não me faça isto, porque custou esforços e valores alheios. O respeito à coisa alheia e à coisa pública. Lamentavelmente, o egoísmo nos manda agir diferente. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Quando a gente ouve pessoas dizerem que conversam com as plantas, elas estão viçosas, lindas, jardineiros, donas de casa. Eu converso com minhas samambaias, eu converso com minhas margaridas, eu converso com minhas flores, com minhas plantas. Elas recebem. Claro que elas não estão entendendo a verbosidade. Elas estão registrando a frequência vibratória, as energias de vida. Quando nós temos os animais em casa e os amamos e os acarinhamos, eles passam a ficar dependentes do nosso psiquismo. Se a gente viaja, eles se entristecem, eles morrem, eles não querem comer, eles se nutrem desse amor. Quando nós temos amigos, pessoas queridas, e nos afastamos delas, passamos a sentir a ausência do seu fluido em nós. E diz-nos o Espírito Camilo, que é essa ausência do fluido do outro em nós, que a gente chama de saudade. É a ausência do fluido daquele lugar em nós, que a gente chama de saudade. Todo mundo sente essa coisa. Então é o amor alma da vida, penetrando todas as coisas, em todos os níveis, em qualquer circunstância. Onde o amor não viceja, onde o amor não vigora, a tormenta explora, a tormenta vige,
a insatisfação, a insanidade, a perturbação. Por isso o amor é uma força que não se esgota, não se exaure. Quando a gente vê os casais dizendo, não, nós vamos separar porque o amor acabou. O amor não. O interesse acabou. O prazer acabou. Mas o amor não se acaba, ele é inexaurível. Como a energia, ele muda de expressão, ele muda de formato, mas ele não se anula, não se aniquila, não se acaba. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. E é pelo amor, meus irmãos, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Muito obrigado, muita paz.